SUS direto ao ponto. Vamos responder uma questão de concurso comigo? Vamos lá. Considerando a evolução histórica da organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa correta em relação às medidas de saúde do período imperial. Então, o comando da questão está pedindo quais eram as medidas de saúde no período imperial. Então, nós temos aqui, basicamente, 7 períodos que são muito cobrados em concurso público. Então, a evolução histórica da saúde pública do Brasil, antes da criação do SUS, ela se deu dentro desses períodos. Primeiro período, já vimos, o período colonial. Segundo período é o comando dessa questão, que é o período imperial, depois veio a República Velha, Era Vargas, regime militar, pré-constituinte e SUS. Vamos abordar todos esses períodos. Então vamos aqui conhecer o período imperial. Então, com a independência do Brasil, né, tornou-se o período imperial, que foi a partir de 1822. Então, qual era o cenário, o contexto epidemiológico? Muitas doenças como a varíola, a cólera, febre amarela e tuberculose. A saúde era incipiente, poucos médicos, poucos boticários. Então, a atenção era focada nas áreas urbanas. Contexto político e econômico. Pensava-se na consolidação do império, escravidão e economia agrária exportadora. Então, foi criado o Instituto Vacínico do Império. Por quê? Porque nesse período já tinha vacina contra a varíola. Então aqui na foto a gente vê esse cara aqui chamado de Eduardo Jenner, é o pai da vacinação. Ele percebeu que as pessoas que tinham contato com as vacas que tinham vacina, as vacas que tinham varíola, essas pessoas não adoeciam. Ele falou, poxa, a pessoa tem contato com vaca que tem varíola, os trabalhadores que mexiam com as vacas, e aí ele entendeu que se você tivesse contato com a doença, né, paulatinamente, você não desenvolvia a doença. Ele pegou secreção da vaca e inoculou no braço de uma criança. Essa criança teve febre. Depois de um tempo, ele colocou essa criança em contato com pessoas que tinham varíola e essa criança não adquiriu. E aí começou a se entender o conceito de imunologia. Vacina é isso. Vacina vem do grego, vacus. Por isso que vacina é chamada de vácuo. Vacina, nós inoculamos um micro-organismo vivos atenuados dentro da pessoa, sabemos que tem também inativado, e aí que há uma certa forma atenuada para não causar doença na pessoa. Com isso, as suas células de defesa, os linfócitos vêm, reconhecem aquilo como antígeno, produz anticorpos e células de memória, para que você tenha um segundo contato e você não adquira mais aquela doença, porque você já tem anticorpos preparados. Então, nesse período aí, houve já um início do avanço da medicina, ok? Então, em 1828, foi feita a promulgação da lei da municipalização dos serviços de saúde. Olha que interessante, um princípio do SUS hoje já foi seguido em 1828. Lembra da função do físico mó, do médico mó e do cirurgião mó? Eles fiscalizavam os boticários. Então, a partir desse momento, o governo do Império colocou essa atribuição para os municípios. Então, existiam as câmaras municipais e as juntas municipais, que a Câmara Municipal era uma espécie de representação do Império nos municípios. E a junta era a organização que cuidava da saúde. Então, eles iam fiscalizar as pessoas que exerciam as práticas das medicinas. Decora esse nome de juntas de saúde, que daqui para frente é muito cobrado em concurso. Então, olha só, em 1837 foi estabelecida a imunização compulsória da vacina contra a varíola para as crianças. Então, a gente vai ver que lá em 1904 vai ter a revolta da vacina, mas a vacina contra a varíola já era obrigatório para as crianças, não para todos, tá? Vamos lá. Até 1850, em resumo, a saúde era organizada de que forma? Delegação das atribuições sanitárias às juntas municipais. Então, aqui parou a função do físico-mó, do cirurgião-mó. São as juntas municipais que fiscalizam a saúde e as pessoas que exercem a medicina. Controle de navios e saúde dos portos. E autoridades vacinadoras contra a varíola, porque o foco nessa época já era a vacinação, igualzinho é hoje, né? Nessa época não existia ainda o Zé Gotinha, não. Em 1848, teve uma grande epidemia de febre amarela. Importante isso. Olha que interessante. Então, em 1850, foi feita uma junta de higiene pública. Opa, a gente já tem uma junta aqui. As juntas
municipais. Então, em 1850 foi criada uma outra junta chamada Junta de Higiene Pública. Ela tinha um caráter consultivo. O papel dela era organizar o trabalho das juntas municipais. Entenderam isso? Um ano depois, essa Junta de Higiene Pública mudou o nome dela. Foi feita uma reestruturação e ela foi chamada de Junta Central de Higiene Pública. Isso cai em concurso, pessoal. Então, qual é o papel dela? Prestar consultoria à Diretoria Geral de Saúde Pública, que era vinculada ao Ministério da Justiça. Então vamos lá. A saúde nesse período, ela era vinculada ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tinha a Diretoria Geral de Saúde Pública, a parte do Ministério que cuidava de saúde. E a Junta Central era vinculado a essa diretoria. E as juntas municipais eram subordinadas às juntas centrais. Beleza? Então, o que vocês precisam entender? Que nesse período imperial, a saúde ela era subordinada ao Ministério da Justiça. Então, dentro do Ministério da Justiça tinha a Diretoria Geral de Saúde Pública, que lá na República Velha a gente vai ver que Oswaldo Cruz vai assumir essa diretoria aí. Beleza? E abaixo da diretoria tinham as juntas de saúde, a central e a municipal. Muito fácil. Beleza? Então, o período imperial é muito curto. É só isso. Então, vamos responder aqui a questão que fala sobre o período imperial. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, encaixar aqui. Perfeito. Vamos lá. Esse concurso foi daqui da minha terra, né? Brasília. Considerando a evolução histórica da organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinala a alternativa correta em relação às medidas de saúde do período imperial. É o que eu falo para vocês, pessoal. Temos que entender cada um desses períodos. Letra A. Promulgação da Lei de Municipalização dos Serviços de Saúde, que conferiu às juntas municipais, então criadas, as funções exercidas anteriormente pelo físico-mó e pelo cirurgião-mó e seus delegados. Acabamos de ver que foi um grande avanço a lei que municipalizou a saúde no período, delegando às juntas municipais de saúde as funções anteriormente exercidas pelo físico-mó e pelo cirurgião-mó. Então, de cara, a resposta correta é letra A. Beleza? Vamos ver por que não são as outras. Letra B. Aqui ó, ele delimitou, ele quer saber no período imperial. Letra B, estruturação da campanha contra a febre amarela. Pessoal, nesse momento aqui a gente só tem vacina contra a varíola. Então, obrigação da vacina contra a febre amarela nos moldes militares, isso foi a vacinação contra a varíola, beleza? E Oswaldo Cruz também não foi nesse período aqui, no período imperial. Então, essa letra B está totalmente errada. Letra C, instituição da reforma de Carlos Chagas, que ampliou as atividades de... Pessoal, nada a ver. Carlos Chagas é lá na República Velha. Ele quer saber no período imperial. É só isso. É muito fácil. Letra D. Criação da Central de Medicamentos e início da organização do sistema de produção e distribuição de medicamentos essenciais. Isso aqui também, pessoal, é lá para a década dos anos 1900, década de 70, tá? Então, resposta correta mesmo é letra A. Muito fácil. Vamos para mais uma questão para mostrar para vocês como a coisa é cobrada em concurso. Então, aqui, questão de 2015. No Brasil Colônia, que nós já vimos, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por crendice. Pessoal, nós vimos que no Brasil Colônia praticamente inexistia saúde. Só veio existir alguma coisa depois da chegada da família real portuguesa em 1808. Então não existia um serviço de saúde estruturado. Essa alternativa nós vimos na aula, volta aí na playlist, a aula que a gente fala sobre o período colonial. Então, letra A, totalmente errado. Letra B, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou. Acabei de falar, mudou. Foram criadas 2 faculdades de medicina, uma na Bahia,
outra no Rio de Janeiro. Foi criada a figura do físico-mó, do cirurgião-mó, a fiscalização dos portos. Então, a saúde avançou. Era focado na família e nos portos, mas houve um avanço sim. Então, letra B está incorreta. Letra C. Até 1900 não havia no Brasil faculdade de medicina. Acabei de falar que em 1808, com a chegada da família portuguesa no Brasil, foram criadas 2 faculdades. Letra C, falso. Letra D, vamos aqui, ó. Em 1850 é criada a Junta Central, deixa eu grifar de novo, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar juntas municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Essas juntas também passou a coordenar as atividades da Polícia Sanitária, vacinação contra a varíola, fiscalização do exercício da medicina e a inspetoria dos postos. Pessoal, essa alternativa ela está correta, mas até caberia um recurso, mas ela está correta. Vamos lá. Nós vimos aqui que foi criado primeiro as juntas municipais, né, que cuidava da parte da saúde, em 1828. Depois foi criada uma junta de higiene, em 1850. Que essa junta de higiene, um ano depois, foi reestruturada e mudou-se o nome dela. Tá aqui, ó. A junta de higiene, ela será denominada Junta Central de Higiene. Então, assim, esse nome Junta Central, ele veio em 1851, tá? Mas a Junta de Higiene ela foi criada em 1850 e a mesma junta mudou o nome em 51. Então eu vi que as pessoas reclamaram, dizendo que estava errado. Eu acho que não está errado. Caberia recurso, a gente ia brigar. Mas, de fato, mudou o nome para Junta Central em 1850. Deu para entender? Então, a resposta correta é a letra D. Então, primeiro a gente teve o quê? As juntas municipais, depois a junta de higiene, e a junta de higiene mudou o nome em 1851 para Junta Central de Higiene Pública. Resposta correta, letra D. Vamos ler aqui a letra E para poder terminar a questão. Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros eram respeitadas e permitida. Pessoal, era fiscalizada, mas não tinha essa questão de respeitada não, tá? Então, não está na descrição da história da saúde, não. Então, pessoal, meu nome é Marcondes, eu sou professor de legislação do SUS e nós estamos abordando a evolução, né, das principais políticas públicas antes da criação do SUS, tá? Me acompanha, um grande abraço a todos.